Boa noite. Chegam ao 6º dia as buscas por vítimas da tragédia provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos da mina do córrego de Feijão da mineradora Vale. E você continua agora acompanhando as atualizações sobre os resgates em Brumadinho, na Grande BH. Hoje, o Corpo de Bombeiros confirmou que 99 corpos foram encontrados. 259 pessoas ainda estão desaparecidas e 57 vítimas foram identificadas. Você tem mais informações dos trabalhos na região da mina agora no Jornal Band Minas. O mau tempo interrompeu os trabalhos de resgate em Brumadinho durante 40 minutos, mais ou menos ali no meio da tarde de hoje. As aeronaves mantiveram as atividades e algumas equipes de terra também. Ventos fortes derrubaram árvores na região e foi registrada ainda queda de granizo. Os bombeiros resgataram uma galinha que estava no local. As buscas foram normalizadas ali por volta de 5h20 da tarde. Um detalhe é que as aeronaves pararam nesta tarde de 2h30 às 3h30, mais ou menos, enquanto era feito o enterro de uma criança ao lado da área de pousos e decolagens. As equipes de buscas já reduziram as expectativas de encontrar sobreviventes, respeitando os protocolos internacionais. Quem viu a avalanche de lama de perto e sobreviveu, mal acredita na sorte que teve. Adriane recebeu atendimento médico e agora está ficando com o marido na casa de amigos. Ela ainda sente muitas dores nas pernas e dificuldades para dormir. O vídeo foi feito por vizinhos e mostra o desespero de Adriane, presa aos escombros da casa onde morava e que foi destruída com enxurrada de lama. O vídeo não mostra, mas pelo menos 8 pessoas que moram na região ajudaram o David a retirar a Adriane, que ficou entre os escombros cerca de 1h30. Eu vi pela porta do lado direito da cozinha. Eu vi vindo. Aí eu corri para o quarto para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu só segurei na parede e aí a lama já estava entrando na porta. Aí foi questão de piscar e já tinha arrastado tudo. Davi conta que estava no trabalho e que foi avisado pelos amigos que a mulher precisava ser resgatada. Eu falava para ela acalmar, não ficar apavorada, que ia sair daquilo lá, para tentar ficar calma, porque se ela desmaiar, se eu tivesse alguma coisa pior, seria bem mais pior para estar sendo feito o resgate. O casal afirma que até agora não recebeu nenhuma ajuda da mineradora. A gente não tem nada, nem roupa. Perdeu tudo. Tudo. Essas roupas até agora que eu estou vestida foram doação de segundos, porque nem isso a Vale ainda não disponibilizou para a gente. Nos últimos dias, cenas de resgates impressionantes e buscas por sobreviventes feitas por centenas de bombeiros. Alguns moradores que tiveram as casas destruídas pelo mar de lama foram trazidos para pousadas na região de Brumadinho. Só aqui são 15 pessoas. 5 delas crianças. Ingrid, de 13 anos, e o irmão de 3 anos estão entre os desabrigados. As crianças estavam sozinhas em casa. O pai estava trabalhando e a mãe havia saído. Quando as crianças ouviram os vizinhos gritando que a barragem tinha se rompido, os dois correram para a parte mais alta da cidade. Na hora eu fiquei com muito medo, segurei a mãozinha dele, corri e era um mato. Como voluntária, Márcia oferece atendimento psicológico para os desabrigados. Muita dor, muito pânico, o medo da perda, o medo do futuro, o medo da morte. Talvez nunca cicatrize, mas é preciso cuidar dessa ferida. Gilcimara, que conseguiu escapar com a filha de pouco mais de 1 ano, foi alojada pela mineradora em uma pousada. A preocupação com o futuro é grande. Tem bastante medo, porque esse negócio da barragem, ninguém sabe o que vai acontecer. O risco de rompimento da barragem de água em Brumadinho é baixo, segundo a Defesa Civil Estadual. O órgão reiterou hoje que, no caso de mudança desse quadro, a comunidade será avisada por alarme sonoro e deverá ir para os pontos de encontro. A Polícia Civil também informou hoje que vai ouvir 5 testemunhas da tragédia para compor as provas subjetivas do inquérito, mas que não informará nomes ou locais onde as entrevistas serão feitas. Outra informação importante é que mudaram os procedimentos técnicos para identificar os corpos que estão sendo resgatados em Brumadinho, porque eles já estão chegando ao IML em avançado estado de decomposição. A cada dia que se passa, o reconhecimento facial
e papiloscópio se torna mais difícil. Em razão disso, o IML começa hoje uma nova dinâmica de trabalho, priorizando a identificação odonto e via DNA. As forças de segurança impuseram mais exigências à mineradora Vale. 7 pontos de atendimento foram definidos para melhorar e ampliar o atendimento às vítimas e seus familiares. Sendo os pontos Estação do Conhecimento, Ginásio Poliesportivo, Centro Comunitário Córrego do Feijão, Escola em Casa Branca, Parque da Cachoeira e Hotel Intercity em Belo Horizonte e o próprio IML. Nesses locais, deverá ser obrigado a presença de psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiro. Deverá ainda ser propiciado nos 7 pontos alimentação para a população que ali estiver. Nesses locais também deverá ser oferecido atendimento profissional qualificado para atender as pessoas afetadas quanto direitos trabalhistas e outros direitos na esfera jurídica. Deverá ainda ser propiciado a todas as pessoas de Brumadinho transporte para esses locais, bem como para o IML. Já a Polícia Militar aumentou o número de agentes na área de resgate, chegando a 950. Nós supriremos o patrulhamento em 400 quilômetros quadrados. A ideia desse baseamento é trazer um alento para a comunidade, colher informações, além de fazermos com que essa busca também traga a esses familiares a compreensão do estado geográfico em relação à busca sendo feita nessa área, que também é uma solicitação muito repetida da comunidade. Além disso, as missões de polícia no sentido da proteção ao patrimônio e à incolumidade dessas pessoas. Lembrando que muitas deixaram suas casas. A Polícia Militar também mantém outros 550, totalizando 950 policiais diretamente ligados aqui à cidade de Brumadinho. O presidente da Vale anunciou que vai desativar todas as barragens de rejeito de minério iguais às de Brumadinho, que são 10. Após a tragédia de Mariana, 9 barragens começaram a ser descomissionadas, que é quando a mineradora prepara o local para reintegrá-lo à natureza. Todas as barragens que restam estão aqui em Minas. O prazo para esse descomissionamento é de até 3 anos e depende ainda de licenças ambientais. Tomamos a decisão que foi referendada pelo Conselho de Administração da companhia, de eliminar, acabar com todas as barragens a montante, descomissionando todas elas. Os projetos já estão prontos e serão enviados para licenciamento do órgão ambiental nos próximos 45 dias, após o que nós iniciaremos, após a concessão das licenças ambientais para o descomissionamento, nós iniciaremos imediatamente esse descomissionamento, que levará, dependendo da barragem, no mínimo 1 ano, no máximo 3 anos. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável suspendeu todas as análises de processos de licenciamento de barragens. A medida vale até que novas regras normativas sejam publicadas pelos órgãos competentes. Mais de 2 anos após o Ministério Público de Minas Gerais ter pedido à Justiça Mineira, proibiu finalmente o licenciamento de novas barragens de contenção de rejeitos que utilizam o método de alteamento a montante, igual ao da mina de Feijão em Brumadinho. A técnica é considerada ultrapassada e tende a causar acidentes. A decisão também impede a concessão ou renovação de licenças ambientais para ampliação desse tipo de barragem. Bom, gente, essa medida atrasada da Justiça Mineira mostra que a tragédia de Brumadinho poderá mudar de forma exemplar a maneira de extrair minério aqui no estado. Nós vamos conversar agora com o doutor em engenharia, professor titular da UFMG e ainda pesquisador com grande conhecimento em tratamento de rejeitos de mineração. Está conosco o professor Evandro Moraes da Gama. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite. Eu agradeço novamente o convite e espero poder dar os esclarecimentos
os melhores para vocês. Com certeza. Professor, vamos começar então com essa frase de Fábio Schwartzman, falando que vai começar um descomissionamento de 10 barragens de minério aqui em Minas Gerais. O que isso significa? Que vantagens isso traz de imediato para a população? Bom, o descomissionamento é uma etapa antes do fechamento de mina. Descomissionamento significa que a empresa vai parar suas atividades e, com isso, não haverá mais preenchimento de rejeito na barragem, mesmo as instalações serão paradas, né? E daí começa, então, esse desmonte do local, de modo que, quando chegar o fechamento de mina, poderá a área estar um pouco mais parecida com o que era no original. E existe algum protocolo que obrigue, ao descomissionar uma mina, uma barragem, que a empresa retire completamente os rejeitos e dê um uso responsável para eles? Existe. Porque no fechamento, essa barragem, nem a figura dela física pode existir, né? Quando chegar na época do fechamento. Quer dizer, a paisagem muda naquele local? A paisagem deverá mudar no local. Tá. Então, a gente falar um pouquinho mais desse tipo de barragem. O presidente da Vale disse que até 3 anos para que o descomissionamento aconteça, já que ainda precisam de licenças ambientais para fazer isso também. Até lá, a gente corre o risco, nas barragens atuais, do jeito que elas estão, de mais tragédias como a que estamos vivendo agora? Olha, creio que durante o descomissionamento, a Vale deverá fazer um monitoramento constante dessas barragens, né? Esse monitoramento vem todo de uma instrumentação que existem nas barragens, pelo menos eu espero que exista, naquelas que eu conheci existe, e essa instrumentação dá condições de prever, ou pelo menos de remediar a ruptura, né? Então, existe essa possibilidade de ter um acidente, mas com uma instrumentação que eu imagino que ela deverá ser em tempo real, né? Ligada a um sistema computacional, ligada a uma central de estudar a estabilidade dela enquanto ela está parada. E à medida que for tirando o rejeito também, como que vai desmontar a barragem? É um fato que a professora Terezinha Espósito da universidade esteve estudando isso, como desmontar uma barragem. E que tem que ser monitorado do início ao fim. Tem que ser monitorado do início ao fim, né? Tá certo. Agora, a gente ainda tem muitos capítulos dessa história ainda, né, professor? Tem. E a gente vai ter a oportunidade de conversar mais uma vez com o senhor. Sim. Pode ser? Pode. Esse descomissionar, esse retirar desse rejeito, o que fica a grande situação é o que fazer com eles. Né? Daqui para frente. Fazer com eles, porque tecnologia de transformação já existe. Isso eu já disse uma vez, e ela está disponível para a transformação dos rejeitos em produto econômico. Tá certo. Obrigada, professor, por mais essa entrevista, viu? De nada. Muito obrigado. Bom, gente, para facilitar a comunicação dos familiares das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, a Defesa Civil forneceu 300 chips de celulares aos cadastrados. A mineradora Vale também terá que cumprir uma série de medidas de auxílio aos atingidos. As lideranças aí dos principais... chegam ao 6º dia. O trabalho é difícil e a dor de parentes de vítimas e desaparecidos não cessa. Para tentar amenizar um pouco esse sofrimento, autoridades como a Defesa Civil adotam algumas medidas, como a entrega de chips de celulares, no intuito de facilitar o contato dos familiares na busca por notícias. Para que elas também possam ter todo um suporte de comunicação com hospitais, com outros familiares, ter acesso a redes sociais, se informar do que está acontecendo, que essas pessoas têm sofrido aqui, estão em busca de informações e, infelizmente, o socorro, a informação sobre o resgate ela é demorada. A Vale terá que cumprir uma série de medidas estabelecidas pelo Ministério Público no auxílio aos atingidos pela tragédia. Todas aquelas pessoas desalojadas, perderam suas residências, a lama entrou ou realmente não tem condição de voltar para casa, elas já estão em hotéis da região, casas de parente, e inclusive a Defesa Civil vai começar a visitar. Ela tem que prestar essa ajuda, esse socorrimento humanitário às pessoas. Deslocamento dessas pessoas para hospitais, para IML, tudo por conta da Vale e com acompanhamento de psicólogos. Ao final do 5º dia de buscas, familiares e amigos das vítimas fizeram uma vigília em homenagem aos mortos e desaparecidos.
As lideranças dos principais comitês de bacias hidrográficas se manifestaram hoje sobre o desastre ambiental e humano ocorrido em Brumadinho. Isso não é uma tragédia, isso aqui é absolutamente um dos maiores crimes ambientais que nós tivemos, né? Talvez só perdendo para sua intensidade para o de Mariana, né? E queremos dizer aqui da responsabilidade de todos, empresa, Estado, poder político. Estamos enterrando rios e pessoas. Isso é inadmissível que continuemos a fazer esse tipo de política pública. Lá em Mariana, nós já avisamos que poderia acontecer novamente aqui em Minas Gerais e nada disso foi providenciado. Em um outro momento também, que aí é uma preocupação muito grande nossa, é a recuperação do Rio Paraupeba e de todo o seu ecossistema. Estamos tranquilizando as populações de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia e até de certo trecho também do Rio Ajusante de Três Marias, Minas Gerais, de que seguramente aquele primeiro momento não se concretizará. Segunda-feira estamos reunindo todas as populações ribeirinhas dos municípios do Lago de Três Marias, os prefeitos, os usuários das águas, para que a Agência Nacional de Águas, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, o Serviço Geológico do Brasil e outros órgãos envolvidos na questão prestem as informações todas com transparência. Enviamos ofício do comitê para o governador e também para o secretário de Meio Ambiente, para que nós estejamos inseridos nesse processo e, inclusive, também buscando a participação do Fórum Mineiro de Comitês, que já tem a experiência de todos os comitês, inclusive o Doce, para estar com a gente auxiliando nesse processo. Ainda nesta edição temos mais detalhes sobre os resgates em Brumadinho e no próximo bloco você vê que carreta perde freio em avenida movimentada de BH. 3 homens ficaram gravemente feridos depois que um caminhão perdeu o freio e provocou um engavetamento na manhã de hoje na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região centro-sul da capital. Segundo a PM, o caminhão descia a avenida no sentido centro, se chocou contra a mureta e os gradis e ficou atravessado na pista. Além da carreta, 7 veículos e uma moto se envolveram no acidente. Um homem de 66 anos foi levado pelo Corpo de Bombeiros de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro João 23 e outros 2 foram atendidos pelo SAMU e levados para a mesma unidade. Desde 2009, carretas são proibidas de transitar pela avenida. E o nosso próximo assunto é a política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, nosso primeiro assunto é o seguinte, gente, são as implicações da tragédia de Brumadinho para as contas do Estado, que está aí em processo de calamidade financeira desde 2016, quando os salários começaram a ser pagos parcelados. O empenhamento das forças de segurança pública está sendo sem precedentes nessa grande operação de resgate às vítimas e também no policiamento das casas localizadas na região e no suporte às equipes de campo. Isso tem um custo que certamente vai afetar as finanças de Minas, mesmo com as doações vindas de outros estados. Orion, a gente já consegue ter uma estimativa desse custo monumental dessa operação? Inácia, é preciso realmente reconhecer e homenagear as forças de segurança, especialmente dos bombeiros, que trabalham naquelas condições que nós já vimos aqui e nas condições de salário que a gente reconhece também de atraso dos salários. Não há um valor estimado desses gastos nessas operações, porque não houve um planejamento. Os governos federal e estadual estão colocando todos os seus recursos disponíveis, humanos e materiais, mas com certeza todos os recursos que devem ser empenhados também precisam ser cobrados da mineradora responsável. Quer dizer, uma conta que a gente ainda não sabe no valor que ela vai fechar, mas que tem que ser cobrada de quem causou todo esse drama, toda essa tragédia. Bom, gente, na próxima sexta-feira, lembrando, os deputados estaduais eleitos vão assumir vaga na Assembleia Legislativa. E a pergunta que nós mineiros fazemos é: qual será a agilidade deles para dar uma resposta à tragédia de Brumadinho? Na última sexta-feira, quando a barragem se rompeu, alguns deputados estiveram na área atingida. Mas a nova mesa diretora é que vai definir sobre a prioridade dos projetos que vão entrar na pauta nas próximas semanas. Orion, na sua visão, o que você entende que seria aí o projeto prioritário ou os projetos prioritários para já entrarem naquela primeira pauta de trabalhos?
Inácio, essa segunda tragédia vai impor grande pressão sobre os deputados a partir desta sexta-feira, durante a posse deles. O projeto, haverá manifestações e protestos vários, mas o projeto prioritário que está na Assembleia é o que deve mudar, é a mudança efetiva do jeito de minerar, sem a utilização de barragens a montante, como essa de barragem de Brumadinho e também de Mariana. Então, a exigência de barragem a seco, por exemplo, né, e o esvaziamento das existentes, essas a montante. E também mais fiscalização rigorosa e recuperação do meio ambiente. Tudo isso aí já mudaria esse cenário de risco sem alterar, infelizmente, a grave dependência econômica que Minas tem da mineração. Tá certo, a gente tem mais um assunto para ver com o Orion, que é o seguinte, ainda falando sobre esses reflexos políticos da tragédia de Brumadinho, o senador eleito por Minas, Carlos Viana, do PSD, já está cotado como relator da CPI, que deve investigar aí as causas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, isso lá no Congresso. Orion, a gente está falando aí de quanto tempo para essa CPI ser montada e gerar resultado? E nessa, com certeza, haverá mobilização para investigar as barragens e esvaziamento dessas perigosas também. Os deputados e senadores só tomam posse na próxima sexta-feira, com retorno dos trabalhos na semana que vem. Haverá aqui pressões para investigações em Minas e em Brasília, mas se eles se concentrarem nas mudanças, nas exigências de novas regras, fiscalização e recuperação do meio ambiente, já será um grande avanço. CPI, no momento, não existe um cenário definido se vai acontecer mesmo ou não. Quer dizer, para a tristeza de muitos que querem, né, de todos nós que querem essa pressão acontecer mais rapidamente, pode ser que não haja resultado neste ano. Exatamente. A investigação mais importante é a do Ministério Público e do próprio Judiciário. E que deve subsidiar essa CPI, caso ela realmente seja aberta. Orion, obrigado e até semana que vem. Prazer. Boa noite, gente. E vocês vão ver a seguir, índios Pataxó sofrem com o deslocamento da lama da barragem de Brumadinho pelo rio Paraopeba. A Vale vai começar a cadastrar amanhã as vítimas atingidas pela tragédia com a mina do Córrego do Feijão para receber aí a doação de R$100 mil. Não se trata de indenização. Terão direito a essa quantia as famílias que já confirmaram a morte de algum membro ou que ainda tem alguém na lista de desaparecidos, seja empregado da empresa ou não. E a tribo indígena, gente, Pataxó, está sofrendo as consequências da lama de Brumadinho no rio Paraopeba. A tristeza no olhar de quem viu o rio perder a vida. Desde a tarde de sábado, índios pataxós assistem à lama de rejeitos da barragem que rompeu em Brumadinho descer pelo rio Paraopeba, matando peixes e minando a esperança da tribo. O rio representa vida, né? A aldeia representa vida para os nossos animais, vida para a nossa natureza. A aldeia Naoxorran da etnia Pataxó Ranranran fica em São Joaquim de Bicas, a 26 quilômetros do local do acidente. Mais de 20 famílias dependiam diretamente do rio Paraopeba. Para se ter uma ideia, boa parte da alimentação da aldeia era retirada dessas águas, hoje turvas e sem vida. Tudo que nós podemos viver é do rio. Para viver numa situação dessa. Nesta terça, o cacique se reuniu com representantes do governo do estado e órgãos de defesa da população indígena para discutirem a situação da aldeia. Eu fiz algumas perguntas para eles falaram, por enquanto vai dar o suporte só de emergência. Simplesmente nós fica triste de nós ver nossos direitos ser violados, né? Dona Antônia é uma das anciãs da tribo e lamenta o acidente. Para nós foi um episódio muito piedosa, né? Sem acesso ao rio desde sábado, as famílias contam com doações para se manter. Nós esperamos, daqui para frente, melhora do rio, porque vem a água limpa, de cima para baixo. A minha aldeia está de luto, né? Quando um parente ele está de luto, todos estão, né? E amanhã será celebrada a missa de sétimo dia em homenagem às vítimas do rompimento da barragem na Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Brumadinho, às 7h30 da noite. Aqui em BH, será às 6h15 da noite, realizada na Igreja de Boa Viagem. Nosso jornal fica por aqui. Você acompanha agora no Jornal da Band mais informações sobre as buscas lá em Brumadinho. A gente volta amanhã. Obrigada pela companhia e boa noite.